E essa semana, né, que passou, eu vivi duas situações que remete bem o que a Alessandra está falando. Uma foi a questão da falta de gratidão. Né? Eu parei numa barraca para fazer um lanche e chegou um senhor, né, um morador de rua, e ele estava pedindo um a um para pagar o lanche dele. Sendo que teve um movimento antes disso. O proprietário da lanchonete já tinha separado um salgado e um suco, tinha colocado no saco, estava guardadinho. Quando ele chegou, o rapaz da lanchonete deu para ele. E aí a pergunta dele para o rapaz da lanchonete foi: é de hoje? E ele não quis. E pediu para que as pessoas pagassem para ele. Chegou até mim. Quando ele chegou até mim, eu fiz a seguinte pergunta para ele: por que você não aceitou o da moça? Ela quer te dar o salgado. Aí ele: você vai pagar para mim ou não? Eu falei que sim, não. E aí ele saiu e foi embora. Seguiu o caminho dele. Logo depois chegou um outro morador de rua. O pessoal da barraca ofereceu o mesmo salgado. Ele aceitou, pegou o suco, o caldo de cana, sentou e comeu, fez a refeição dele com a maior satisfação e saciou a fome dele. Então esse é o episódio da gratidão e da não gratidão, o que ela atrai para nossas vidas. O segundo momento, eu estava num supermercado, dentro do supermercado, e um rapaz passou por mim com um carrinho com algumas compras dentro. Ele me abordou e falou que ele estava passando necessidade, estava desempregado, e se eu podia pagar as compras dele. Eu falei que sim, se ele ia para tinha já terminado, aí ele falou que sim. Eu falei que ele podia ir para o caixa, que eu estava indo. Aí pedi para a Alessandra continuar terminando as compras nossas e fui pagar as compras do rapaz. O rapaz, na esteira do caixa, estava totalmente constrangido. Ele não sabia se ele podia passar tudo, o que passava. A mão dele tremia entre botar na esteira e não. E aí ele olhou para mim no meio e falou assim: moço, o senhor tem certeza que não vai te fazer falta? Extremamente constrangido. E eu disse para ele que não ia me fazer falta. E ele o tempo todo: que o Senhor te abençoe, muito obrigado, que Deus prospere a tua vida, eu não sei como te agradecer. E aí eu consegui, nesse meio tempo, dar uma seguinte palavra para ele. Eu falei assim para ele: essa situação na sua vida ela é passageira. Então, quando você tiver condições, faça a mesma coisa por outro. E dessa forma, isso não para de rodar. Essa roda não para mais. É um ajudando o outro quando se pode. Até porque a minha vida, financeiramente, ela nem sempre foi o que ela é hoje. E graças a Deus eu nunca precisei pedir comida para ninguém, mas eu tive sim pessoas que me ajudaram de várias formas. Seja com trabalho, seja com emprego, seja com uma carona, seja com um carro, seja com uma palavra. Mas eu entendo que eu recebi ajuda quando necessitei. E hoje eu dou o que posso dar. E é essa roda que não pode mais parar de girar. E é isso que é a prosperidade. Ou seja, é servir. Naquele momento eu podia servir aquele rapaz. E eu pude sentir a gratidão dele. Eu pude sentir que aquele pouquinho de dinheiro vai levar muita alegria para aquela casa. Levou muita alegria para aquela casa naquele dia. E isso, queridos, não tem preço. Não tem moeda que pague. Não tem valor monetário que pague. Mas espiritualmente, existem portas abertas sobre a minha vida por causa de ações como essa, sem nenhum interesse. Não é porque eu sei que tem portas que eu fiz. Não, eu fiz porque tinha que fazer, porque era correto se fazer, porque o meu coração me levou a fazer.
atendendo a necessidade do próximo. Que era a necessidade dele naquele momento. E aí está a prosperidade, né? A prosperidade está em eu gerar solução para a necessidade do próximo, em eu atender a necessidade do próximo. E aí, só complementando o que o Ivan falou, né? Eu vou contar aqui, não vou falar todos os nomes, porque se a pessoa estiver aí, não pode. Nesse mesmo dia... Não foi no mesmo dia? No estacionamento? Não sei. No estacionamento? Nesse mesmo dia, nós estávamos num grande mercado, já tínhamos acabado. Porque nós estávamos verdade, no foi mercado no mesmo dia. com esse rapaz, mas fomos para um outro foi mercado. Foi para outro mercado. Porque foi um dia que a gente estava fazendo, né, várias compras. E aí nós fomos para um outro mercado, maior ainda, e no estacionamento nós fomos abordados por uma pessoa contando que ela estava numa feira, estava lá com uma quantidade de produtos. Dessa quantidade de produtos, ficaram 2 produtos e que ela não poderia voltar para casa com esses 2 produtos. A cidade dela. Ela estaria voltando de avião, o peso do produto, o custo seria muito alto. E aí eu não posso ficar dando detalhes aqui, porque... foi algo que ela realmente ela fez para a gente, né? Então, é um produto que eu quero, que chegou no Brasil há uns 6 anos, mais ou menos, é um produto novo no Brasil, é um produto que eu quero, mas eu entendo que eu tenho alguma inteligência financeira, então eu não saio comprando, assim... Eu uso ali um pouquinho de inteligência financeira que eu tenho. Aquilo é extremamente necessário, é importante, a gente vai falar sobre isso. Então, eu sabia que o valor desse produto ia baixar. Então, eu comentei com o Ivan, há anos atrás. Nós vamos adquirir esse produto aqui, mas vamos esperar baixar um pouquinho. Como acabou de chegar no Brasil, vamos esperar um pouco. E essa pessoa, ela estava com os 2 produtos... E aí ela falou assim, acabei de falar com o meu supervisor, ele me autorizou a vender com 75% de desconto, só para eu não ter que pagar sobrepeso lá na minha mala. Queridos, 75% de desconto no produto. Desconto de verdade. Não é desconto de mentira. Até porque a gente conhece o produto e sabe o preço dele, né? Eu venho acompanhando, eu tenho esse hábito, né? Quando eu quero alguma coisa que o valor é muito alto, eu vou acompanhando. Quando chega num preço que eu entendo que é o preço razoável, eu vou lá e adquiro. A não ser que seja uma coisa muito importante, muito necessária. Aí o importante e o necessário, a gente vai pagar o que tiver que pagar. E a gente sabe que tem muitas taxas embutidas ali, aquele ali não é o valor real. À medida em que essas taxas vão caindo, essas taxas principalmente de mídia, né, porque é um produto muito midiático, é um produto que está aí em vários programas. Então, assim, 75% de desconto que nós adquirimos o produto. Aí eu te pergunto, isso é ou não é o equilíbrio de troca? O valor que nós economizamos ali é muito, 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 muito maior do que o valor que o Ivan pagou de mercado para o rapaz que estava precisando. Isso é só um exemplo, tá? Isso acontece na nossa vida o tempo inteiro. Por quê? Porque a gente busca suprir a necessidade do próximo. Então, a nossa necessidade é suprida de uma forma ou de outra. Em um momento ou outro momento, a nossa necessidade, ela sempre é suprida. Nós já tivemos uma ocasião que nós ficamos sem carro. Todos os meses para fazer compra, naquele período a gente fazia compra uma vez por mês, porque o mercado era longe de casa. Toda vez que nós íamos fazer compra, tinha um carro na nossa calçada. Alguém emprestando o carro pra gente. Pega o carro e vai fazer a sua compra. Não precisa pagar táxi. E aí depois eu vou falar mais sobre isso, sobre essa ocasião há anos atrás que nós ficamos sem carro, para vocês entenderem um pouco melhor. E aí, a gente está falando do equilíbrio de troca. Você estava falando da... Eu fiz uma conta rápida aqui agora, quando você falou
dos valores, né? Uhum. Porque ter essa comparação dos valores ainda é importante para eles, porque na verdade não é o valor que importa para a gente, nem nesse universo. Mas eu sei que para vocês isso faz diferença, e o valor foi simplesmente 20 vezes mais. Foi 20 vezes mais, fez a conta. 20, fiz uma conta aqui rápida do que veio à noite, logo depois. Se a gente nem tinha saído do bairro, né? Foi à tarde no mercado, à noitinha no outro, coisa de 3 horas de diferença, já veio simplesmente o retorno da ação, e o retorno foi 20 vezes maior do que o que eu investi lá. Vamos chamar de investimento, porque eu não fiz investimento, eu não fiz com essa intenção. A minha intenção era somente ajudar aquele rapaz, era só essa. Mas se você quiser entender como finanças de investimento, foi simplesmente plantado uma semente e colhido 20 vezes mais no mesmo dia, algumas horas depois. E vocês pensam que essa situação acabou? Não acabou, não. Porque esse produto, lembra que eu comecei a falar que ela estava com 2 produtos? Então, nós adquirimos os 2 produtos por 75% de desconto. Mas a gente só precisava de um. Mas a gente só precisava de um. Pois é. O que é que faz com o outro, então? Então, o outro nós repassamos pelo mesmo valor que nós pegamos para minha irmã. E a minha irmã ainda foi abençoada, porque ela também queria muito esse produto. Então, todos nós somos prósperos. Todos nós. Não existe situação financeira boa ou ruim. Tenho ou não tenho nota. Não existe isso, queridos. Todos nós somos prósperos. Todos. Nós nascemos na prosperidade. Nós somos filho do dono do ouro e da prata. Nós temos isso dentro de nós, na nossa essência, nós temos prosperidade. Se a prosperidade está em gerar valor para o próximo, está em gerar a necessidade do próximo, todos nós somos prósperos. Então, Alessandra, eu não tenho nota. Gente, quem está falando de nota? Não é necessário nota. De que forma que eu posso ajudar o meu próximo? Eu tenho uma dona de casa que, de repente, ela foi trabalhar e ela precisa de alguém que fique com um filho. Eu estou atendendo a necessidade dela. Eu estou ajudando a ela. E aí, de repente, ela não pode me pagar financeiramente, ela não pode me pagar com nota, mas ela pode me pagar de que forma? Ela vai me pagar, de repente, trazendo uma roupa para mim, trazendo comida para mim, de repente, trazendo um móvel que eu preciso. Eu não tenho, de repente, cédula, nota para comprar comida no mercado e fazer para distribuir para pessoas que precisam. Digamos que eu não tenha. Mas o que eu tenho? Eu tenho voz. Eu tenho saúde, eu tenho disposição. Eu vou comentar com as pessoas, com os meus amigos, com meus colegas que têm a moeda, que têm a cédula. Vou compartilhar o meu desejo, vou compartilhar o meu projeto. Gente, nesse final de semana, eu gostaria de fazer comida, fazer umas quentinhas e levar ali para as pessoas necessitadas ali naquela região, naquele bairro. Mas eu não tenho como comprar, mas eu posso fazer, eu posso levar, eu posso servir a pessoa. Será que você quer comprar? Será que você pode trazer um feijão, você pode trazer um arroz, você pode trazer um frango? E aí eu vou fazer, eu vou levar. Eu sou próspera. Não importa a cédula que eu tenho na mão. E quando eu entendo esse princípio e eu começo a colocar em prática esse princípio, tudo se abre. Tudo se abre, as coisas acontecem. Qual é o cuidado que a gente tem que ter? Não estar num relacionamento de desequilíbrio. O que me leva a um relacionamento de desequilíbrio? O que me leva, por exemplo, eu não ter nada em casa, ou eu ter quase nada em casa e eu tirar o que eu já não tenho para dar para o próximo? Eu não tenho, mas eu tiro para dar para o próximo. O que faz eu fazer isso?
Ou o que faz eu dar para o próximo, dar, sem receber nada em troca, sem receber gratidão, sem receber cédula, sem receber o objeto, sem receber uma palavra, sem receber nada em troca. O que faz isso? O que faz eu dar e me colocar numa situação de desequilíbrio? Emoção. A minha emoção. Os meus traumas. As coisas que aconteceram comigo, provavelmente lá na minha infância. Pode ter acontecido na minha adolescência também, mas a maioria é na infância. E aí eu trago esse trauma. Então eu tenho necessidade de me colocar numa relação desequilibrada. E aí, gente, se eu tenho essa necessidade, esse desequilíbrio vai me quebrar. Esse desequilíbrio vai me quebrar na saúde, no casamento, vai me quebrar em algum lugar. Aonde que a gente vê muito esse desequilíbrio? Em empregos a gente vê esse desequilíbrio. A gente trabalha em algo que a gente não tem o retorno que nós deveríamos. Por que eu não saio daquela situação? Porque não tem outro emprego. Gente, não existe isso. Não existe não tem outro emprego. Não existia empregos antigamente. Antigamente, há muito tempo atrás, não existia emprego. Então, quando você está no equilíbrio, não falta o que você precisa para saciar a sua necessidade. Assim como você está sempre buscando saciar a necessidade do próximo, a sua vai ser saciada. Então, não é para ter medo. Se eu estou numa situação de desequilíbrio, eu estou por questões emocionais, por crenças limitantes, por paradigmas. Agora, cada um de nós temos a capacidade de gerar, de ter retorno. Cada um de nós nascemos com prosperidade dentro da gente. Se algo está impedindo a nossa prosperidade, e esse algo é falta de conhecimento. Então, a gente precisa gerar conhecimento. A gente precisa dissolver o que está fazendo, o que está me prendendo nessa relação de desequilíbrio. Porque continuar nessa relação de desequilíbrio vai te fazer ficar pobre, vai te fazer não ficar próspera, vai te fazer ficar no vermelho, vai te fazer não saber administrar. Porque se eu não administro a minha relação aqui, eu não administro mais nada. Não funciona assim. Eu administro bem a relação com quem eu não conheço e com quem eu conheço eu administro bem. Não existe. Se eu tenho dificuldade com um, eu tenho dificuldade com o outro.